Olá, gente, boa tarde. A Rafa já está entrando aqui para a gente conversar, nossa convidada de hoje. Hoje a gente vai falar sobre educação ambiental. A gente está no YouTube e também no Instagram. No YouTube a Rafa já está, e agora ela só está entrando aqui no Insta para a gente começar. E a Rafa chegou, vou convidar ela aqui. Aê, agora estamos nos dois lugares. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bem? Tudo Primeiramente, bom? obrigada, né, pelo convite. Me sinto até lisonjeada em falar de educação ambiental, ainda mais de educação ambiental no ensino formal, né? É algo que eu gosto muito, que eu não trabalho diretamente só com isso hoje, já trabalhei, mas é uma das temáticas que mais eu gosto de trabalhar. Ah, que bom. A gente que fica muito feliz de estar com você aqui hoje. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo. A Rafa trabalha hoje na Prefeitura de Suzano, né, Rafa? Se você quiser contar um pouquinho do seu histórico antes da gente começar nossa discussão. Eu trabalhei por muito tempo como professora, né, num colégio, e depois fui trabalhar na iniciativa privada, já trabalhando com gestão de projetos educacionais, que é uma continuidade do que eu faço hoje. Na iniciativa privada, eu trabalhava com gestão de projetos educacionais e ambientais, né? Hoje eu também trabalho na gestão de projetos públicos, que é um pouquinho diferente, educacionais, ambientais e estratégicos, né, a fim de planejamento, de operacionalização do sistema de ensino em si. Uhum. Mas, querendo ou não, essa parte ambiental, ela ainda não morreu, ela está aqui, né, e através dos projetos que a gente pode proporcionar e das políticas públicas de meio ambiente, eu dou continuidade a essa sementinha que eu acho que nunca vai morrer, né? Ai, Que está com dentro de certeza. mim. A educação ambiental, quando ela entra uma vez, ela não sai mais, né? E aí, até aproveitando, já que a gente pegou esse gancho, eu queria que você ajudasse a gente nivelar os conceitos, né? Falar um pouco qual que é a diferença da educação ambiental formal para não formal, como que são essas questões, explicar um pouco que a educação ambiental é um processo, você vivenciou isso na prática, e o mais legal é ouvir mesmo de quem faz parte do corpo pedagógico das escolas, ou uma professora que já trabalhou com educação ambiental, algum educador ambiental, falar o que é isso na prática, né? Não só conceito ou política, o que está na lei, não, o que é na prática, o formal e o não formal na educação ambiental. Eu acho que, antes de tudo, a educação ambiental é uma questão de cidadania, né? Então, a gente tem que se conscientizar que vivemos num mundo de 8 bilhões de pessoas e que, se a gente não pactuar que nós precisamos rever nossos atos, daqui a algum tempo a gente não vai conseguir mais, né, viver por aqui. A nossa, a nossa extinção ficará cada vez mais próxima. Então, a educação ambiental, ela parte desse princípio que tem que ser do micro para o macro, né, que tem que ser de dentro de cada pessoa, para depois ela conseguir externalizar e ensinar ou sensibilizar ou conscientizar as outras pessoas. Primeiro ela tem que estar conscientizada, né? E aí ela vem essa reflexão do que nós podemos fazer como ser humano, como cidadão, para mitigar ou minimizar os danos que nós estamos causando no planeta, né? No meio ambiente. A Legal. educação ambiental, ela já acontece há algum tempo, esse conceito ele não é tão novo, ele surgiu lá em 1948, mas ele foi realmente implementado em 1972, e aqui no Brasil ele surge na Constituição, de uma certa forma, responsabilizando os municípios, os estados,
em relação aos seus danos ambientais, e depois ele surge oficialmente na educação formal, ou seja, na educação básica, no ensino médio, na educação universitária, porque ela tem que acontecer nas 3 modalidades, a partir dos parâmetros dos PCNs, né, que veio em 1998, que diz que esse tema tem que ser tratado em todos os níveis da educação brasileira, desde a educação básica até a educação universitária. E depois outras diretrizes legais foram surgindo, como a Política Nacional de Educação Ambiental, que surgiu um ano depois mais para frente, em 2002, teve um parecer do MEC sobre a importância de trabalhar a educação ambiental nas escolas de forma transdisciplinar e transversal, ou seja, aquele conceito que a educação ambiental é uma disciplina ou ela precisa ser trabalhada isoladamente, ela não existe. A Nem educação, tem como, né? Justamente, porque a educação ambiental e as temáticas que englobam a educação ambiental, ela permeia todo o currículo, né? Todo o conteúdo do currículo. E ela pode ser trabalhado em qualquer disciplina do currículo da educação brasileira. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental já estabelece que não tem que existir uma disciplina de educação ambiental, mas que ela tem que estar presente no currículo de todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Isso é legal você falar, porque é uma das coisas que a gente vai falar aí mais do meio para o final da nossa live, vai ser exatamente isso, né, Rafa? A gente vai contar algumas ferramentas, dar algumas dicas de materiais para quem é professora, para quem é pedagoga e está querendo algumas ideias até, né, de como colocar a educação ambiental de uma forma multidisciplinar. Então, segura aí que a gente vai chegar nesse ponto. Você recebeu um oi aqui. A Renata Paredes mandou: oi, Rafa, aqui é a Renata do Cultiva. Oi, Renata, esteve com a gente aqui. Boa tarde, a Renata trabalha num projeto super relevante aqui no município também, numa temática que acho que é tão importante quanto a educação ambiental, que é prevenir a violência no ambiente escolar, né? Olha que legal. Então, a escola, ela abarca várias temáticas, e uma delas é essa questão de como a gente previne a violência e a vulnerabilidade e forma uma rede protetiva para as crianças. Legal, é um projeto que também é desenvolvido aqui no município. Ah, que bom. Rafa, você estava comentando, então, sobre essas políticas públicas de educação ambiental. Queria que você contasse um pouquinho sobre sua experiência com a educação ambiental na primeira infância, como inserir isso no projeto político-pedagógico, fazer de uma forma que tenha pertencimento do território pelaquela comunidade, então, juntar essas temáticas todas na educação ambiental. Conta para a gente um pouquinho. Eu acho que, igual já disse, antes de qualquer coisa, o educador, ele tem uma dificuldade, né, de trabalhar a educação ambiental. Ainda mais porque, antigamente, a educação ambiental, ela não se fazia presente no currículo dos cursos universitários, por exemplo, do curso universitário de pedagogia. Até se falava um pouquinho de educação ambiental, mas de uma forma muito pequena, né? E a partir de 2002, mais fortemente a partir de 2010, eles têm uma disciplina para tratar a educação ambiental. Então, primeiro, o educador já tem uma enorme dificuldade de fazer essa ponte de como tratar a educação ambiental, como que eu trago isso para dentro do meu currículo, né? Uhum. E aí, a gente, como rede, como política pública, a gente tem que primeiro conscientizar esse profissional, sensibilizar esse profissional, que talvez não tenha esse pertencimento e não tenha esse esclarecimento da importância da educação ambiental, de trabalhar a educação ambiental com seus alunos. Então, acho que como município, como estado, nós temos essa obrigatoriedade, esse compromisso de trazer essas discussões para dentro das redes municipais e também das redes privadas de ensino. E para um professor começar a trabalhar, né,
eu julgo que o mais fácil de tudo, para começar a trabalhar a educação ambiental, é na primeira infância. A primeira infância, ela se caracteriza pelas crianças de 0 a 6 anos. Aí me diz, nossa, mas essas crianças são muito pequenas, o que a gente vai ensinar para elas? A gente tem muita coisa para ensinar, e às vezes ela tem mais coisa para nos ensinar do que nós a elas, né? E é muito mais fácil você falar sobre hábitos e comportamentos com uma criança que está na formação, né, do seu caráter e da sua formação acadêmica, do que talvez com um adulto, que você já tenha que fazer o convencimento para fazer aquela mudança de hábito. Então, com as crianças, a dificuldade que nós temos hoje é que elas só cuidam do que elas conhecem. Nós, seres humanos, somos assim, né? Nós só cuidamos daquilo que nós conhecemos, do que nós temos pertencimento. E cada vez menos as crianças têm contato com ambientes naturais. Então, como que ela vai criar aquela relação? O ambiente natural, sendo que ela nem conhece. Né? Muitas crianças vivem em apartamentos, muitas crianças vivenciam muito pouco a natureza. E essa é a nossa defesa com os professores, né? De trazer, mesmo que for de uma forma pequena, numa leitura embaixo de um pomar da escola, de uma horta, ou de trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos, com materiais naturais. Isso já vai trazendo essa relação delas com a natureza. Até fazendo conexão mesmo, né? É uma conexão. E isso já vira automático. Ela já cria relação e ela já conhece, ela já consegue estabelecer essas conexões. Que aquilo faz parte do cotidiano e que aquilo é importante, que aquilo precisa ser preservado e que nós precisamos daquilo para nossa sobrevivência, né? E que ela faz parte de uma comunidade, né? Que não é só aquele mundinho dela, e que é tão difícil trazer isso para o adulto, né? Como você falou. Com o adulto é difícil falar, então, você tem que fazer isso daqui para ajudar o mundo, o planeta. Aí é difícil a pessoa se sensibilizar. Agora, a criança, se você já vai trazendo esses conceitos, né? O mundo também é sua casa, o planeta precisa de você. É outra coisa, todos né? vivemos no mesmo espaço, isso pertence a um coletivo. E aí você vai trazendo essa responsabilidade para a criança também, né? Essa responsabilidade cidadã, como cidadã do planeta Terra. O como que vivemos num único espaço, que temos que todos cuidarmos. Enfim, com as crianças pequenas é muito mais fácil. Contando uma experiência agora para talvez ilustrar isso. Eu era professora, né, na educação infantil de uma escola particular, e eu lembro que eu trabalhei durante vários meses coleta seletiva, né, de uma forma muito dinâmica, porque eram crianças muito pequenas, de 4 anos. Então, vamos observar o quanto de resíduo nós produzimos depois do lanche. Depois do lanche, vamos separar nossos resíduos. Para onde será que vai? Será que existe um lugar além do planeta Terra que a gente manda tudo isso que a gente não usa? E aí, através de contação de história, eu fui conversando e eles foram entendendo a importância, porque já tinham os ambientes, né, os latões para separação, para coleta seletiva no ambiente escolar, mas eles precisavam entender, se aquilo não tiver significado para eles não vão fazer. E aí a gente foi trabalhando e foi ganhando significado e importância para eles. E virou algo natural. Depois do lanche, eles mesmos faziam sua separação, eles já assimilavam, claro, que eles ainda não eram leitores convencionais, mas eram leitores visuais, então eles conseguiam identificar os latões pelas cores, porque eu já havia trabalhado isso com eles, e virou algo muito naturalizado naquele ambiente. E se passou muito tempo, quase no final do ano, eu fui chamada. A diretora da escola me chamou e falou, olha, tem a mãe de uma aluna e ela quer conversar com você. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz, né?
que será? E era uma aluna super bem esclarecida, sabe? Super aquela criança super agitada, super vivaz. Será que ela se Vou machucou? tomar bronca. Eu não percebi, né? E entrei lá na sala da direção e a mãe olhou para mim e falou assim: olha, primeiro, professora, eu queria dizer que eu passei a maior vergonha da minha vida. Não. E depois eu passei o maior orgulho. E eu não entendi nada, né? E fiquei assim, o que aconteceu? E aí ela disse: olha, teve uma assembleia do condomínio, da onde eu moro lá, e eu não tinha com quem deixá-la e eu acabei levando. E aí foram discutindo os vários pontos e ela estava ali intertida. Eu achei que ela estava intertida com outras coisas, com os brinquedos dela, e não estava prestando atenção. Até que uma hora ela falou assim: mamãe, eu posso falar? Eu disse: não, filha, esse é um ambiente de adultos, né? Espera que vai ter um espaço. Não, mamãe, mas eu preciso falar algo muito importante que eu aprendi na minha escola e aqui não tem. E aí a mãe dela falou assim: ai, não sei, gente, só um minutinho que ela quer falar. E aí ela propôs: olha, esse condomínio não tem separação de resíduos. E eu aprendi, claro, que né, na linguagem dela, ela explicou ali para aquele público de adultos o quanto era importante fazer a separação correta de resíduos. Então, às vezes, a gente subestima a capacidade das crianças, né? Elas têm muito a nos ensinar. E elas viram agentes multiplicadores, igual essa criança fez, muitas fazem, né? E vira aquela, mãe, mas você não pode jogar o lixo para fora do carro. Mãe, você tem que fazer isso. Mãe, olha, você não separou o lixo. A gente não pode deixar o resíduo na praia, né? E as crianças viram mesmo esses super agentes fiscalizadores. Tanto que no final do ano, para os meus antigos alunos, eles sempre ganhavam uma medalha, porque era uma medalha que eles foram os agentes ambientais fiscalizadores e todos eles mereciam. Então, eles ficavam esperando aquela medalha. Então, tem várias formas de você inserir a educação ambiental no currículo. Na educação infantil é um pouco mais fácil, porque o currículo talvez é um pouco mais flexível, mas no ensino fundamental ela também é necessária, né? Quando a gente, não existe como a gente falar, por exemplo, da fotossíntese e não fazer relações com a educação ambiental, ou da gente falar sobre os recursos hídricos e não fazer relações com a educação ambiental. Infelizmente, foi nos últimos anos aqui, no Brasil, um novo documento norteador do currículo brasileiro foi lançado. E aí que chama Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ao meu ver, ao meu ponto de vista, né, como educadora, a BNCC não trata a importância da educação ambiental nos currículos como ela deveria. Mas, por uma outra parte, muitos municípios e estados brasileiros, eles têm as políticas municipais de educação ambiental, políticas municipais de resíduos sólidos, e com isso a gente consegue que essa temática ela seja mais enfatizada no currículo municipal do que nesse currículo mais global. E, Rafa, me fala uma coisa, você que vivencia bastante esse ambiente, né, de professora, de pedagogas, e aí eu estou vendo aqui que tem algumas pedagogas, algumas diretoras, até fizeram comentário aqui, vários comentários aqui, que tem bastante resíduo nas escolas. Que dica que você dá, pensando que tem vários professores que não aprenderam isso, né? Eles também não tiveram isso no currículo deles. Aqueles professores até que fizeram magistério, isso nunca foi ensinado. Olha, que legal, você pode fazer isso e aquilo. Como que os professores podem se capacitar para poder dar esse tipo de conteúdo, para poder ter algumas ideias, e principalmente quando você também está numa escola que não tem um ambiente favorável para esses projetos, né? Então, ou o município não apoia, ou, enfim, a grade está muito pesada, tem um problema comunitário muito maior, às vezes acontece isso, né? Tem outros problemas e não dá para abordar educação ambiental porque tem coisa muito prioritária para resolver. Que dica que você dá para essa capacitação de professores?
Eu acho que essa capacitação para os professores e trabalhar isso dentro do ambiente da escola, às vezes é muito difícil porque ele começa muito pequeno mesmo, né? Ele começa lá com uma professora fazendo um movimento e ele vai ganhando força, né? Isso vai ganhando volume dentro da escola. Até que o projeto político-pedagógico, que é o documento que as escolas têm, um documento vivo, que as escolas colocam ali o que elas querem para o seu território, o meio ambiente e a educação ambiental é incorporada para dentro desse documento. Às vezes isso não acontece, às vezes as escolas ainda não enxergam a educação ambiental ou os problemas ambientais como algo prioritário, igual você falou. Mas pode ser que o coletivo não enxergue, mas uma professora em si queira trabalhar aquela temática. E hoje é muito fácil, né? A gente tem grandes parceiros aí, eu acho parceiros da educação ambiental brasileira, que disponibilizam materiais de forma gratuita para que os professores trabalhem e aprendam, né? Eu gosto muito dos materiais que são produzidos pelo Instituto Acatu, que fala muito sobre resíduo, né? Que é a temática que mais se aproxima de vocês. Eu gosto muito do Instituto Ecofuturo, que também tem 2 livros que eu acho que todo professor que queira começar a trabalhar educação ambiental no seu território, no seu espaço, deveria ler, porque isso transforma o nosso pensamento em relação à educação ambiental, à territorialidade e a capacidade das crianças e a competência e habilidade delas em relação à temática, que é um livro que chama Educando na Natureza, do Instituto Ecofuturo, e o outro é Atividades em Áreas Naturais, também do Instituto Ecofuturo. Ambos está disponível para PDF, download gratuito na internet. Depois a gente tem o Instituto Alana, que é outra referência aí em educação ambiental, não educação ambiental, mas educação com e para a natureza, né? Que existem diferenças. E eu acho que cada professora no seu ambiente, se a gente fizer nem que for um pouquinho, isso vai ganhando força, né? Então a educação ambiental ela só acontece do micro para o macro mesmo. Então a gente não tem que esperar que o outro faça, mas vamos fazer o que está dentro da nossa possibilidade, né? Dentro da nossa sala de aula, ou dentro do nosso território. E com o tempo, isso vai ganhando a força necessária que ela deve ser, mas que todos devem, de uma certa forma, né, nós, educadores, trabalharmos essa temática alinhada ao nosso currículo escolar, ao nosso conteúdo programático aí, e é super possível. Possível. Educação ambiental dá muito pano para manga, dá muita ideia, e com certeza tem que começar do micro, e você ir mobilizando e conquistando outras pessoas que também são da mesma bandeira, mas têm alguma dificuldade, às vezes, né? E existem algumas possibilidades de parceria, né? A gente fala bastante da PPP, que é a parceria público-privado, que às vezes é uma oportunidade para as escolas, né, principalmente a escola pública, né, a educação pública, para ela ter acesso a alguns recursos, né. Você já teve contato com projetos que vêm a partir dessas parcerias? Você pode contar para a gente um pouquinho sua experiência sobre isso? Sim, hoje eu trabalho num setor que faz essa relação, com as empresas e com as outras fundações, instituições, porque eu acredito muito que educação não se faz sozinho, educação se faz em parceria e em rede. Então, por que não a gente se alinhar, mesmo que for a iniciativa privada, e se ela estiver ali para propor uma ajuda, um projeto que trata da temática da educação ambiental ou outras temáticas, o por que não, né? Vamos dar as mãos, porque eu acho que isso sim é fazer uma rede, e principalmente para a educação pública brasileira. A gente só vai conseguir melhorar a qualidade do ensino oferecido a partir do momento que a gente não viver mais em caixinhas, que a gente perceber isso, que é o conceito da educação ambiental, que vivemos um todo, né? E que a gente precisa se unir
né, para qualificar e potencializar os nossos processos. Existem, a maioria das empresas, elas necessitam, por lei, executar programas e projetos ligados à responsabilidade socioambiental. Muitas vezes, elas oferecem para as redes, né? Elas chegam, olha, em Suzano, eu tenho um programa de educação ambiental, gostaria de implementar nas suas escolas, e aí a rede pode aceitar ou não, é facultativo isso. Mas nada impede de uma escola chegar diretamente em uma empresa, por exemplo, né? Isso depende muito de cada prefeitura, tá? Cada prefeitura estabelece, ou cada órgão estabelece uma relação com a iniciativa privada. Mas a gente já viu muita parceria, que tem muita parceria de escola com empresas. Escola e empresas na formulação de horta, né, no fornecimento de insumos, por exemplo, ou na doação de materiais, mas essa parceria com os programas da iniciativa privada, ela se faz necessária nesse momento. Até porque o ensino público, seja ele estadual ou municipal, ele não tem os recursos necessários para prover o que a iniciativa privada pode nos ajudar a promover, né, de diferenciado para essas crianças. Por exemplo, a gente tem várias concessionárias de energia elétrica que tem laboratórios ambulantes para ensinar sobre a energia e os conceitos de energia para as crianças. Seria muito difícil o município ter um laboratório ambulante para ensinar somente energia. Por que não a gente não vai se alinhar a eles que têm para proporcionar esse diferencial para o nosso aluno? Porque muitas vezes a gente passa aquele conteúdo de forma tradicional por muito tempo. E a criança não absorve. E ela vai visitar um espaço diferenciado com um outro profissional falando sobre o mesmo assunto, e ela tem outro entendimento, e ela consegue absorver. Então, é uma experiência, né, para a criança. A criança tem aquela experiência diferente de estar na sala de aula, né, e absorve de forma diferente, né. Ela absorve de uma forma totalmente diferente, porque ela vivencia experiências novas. Mas, talvez a minha rede onde eu trabalho não tem programas, não oferece projetos, não oferece subsídios. Comece você, né, educador, fazendo um pequeno projeto, talvez uma volta no quarteirão com a sua turma, ela já vai ter tantos olhares, né, tantos olhares. Será que ali tem algum espaço natural? Será que ali tem algum recurso natural degradado? Será que a gente pode fazer algo para recuperar? Será que a gente pode pedir ajuda para alguém, nem que for para uma associação de bairro? Mas é aquele conceito de dar as mãos mesmo, de ver o que a gente consegue fazer para melhorar no coletivo. E é legal isso, porque a educadora ou a pedagoga pode observar e tentar ver se na cidade dela, ou no bairro dela, na região dela, está sendo construída algum tipo de empresa, porque todas as empresas, elas têm condicionantes de licença, e é muito difícil não ter uma condicionante que pede a educação ambiental na comunidade, algum tipo de parceria com a comunidade, e se mostrar aberto para receber esses programas faz toda a diferença, né? Você vai ter oportunidade de conseguir um recurso que, igual você falou, é muito difícil na escola pública a gente conseguir, porque tem tanta coisa prioritária que vem antes da educação ambiental, e você vai conseguir dar uma experiência e vai fazer seus alunos aprenderem de uma forma muito melhor, né? Porque quando a criança vivencia aquilo, é outra forma de absorver o conteúdo, né? Justamente. Eu acho que a vivência e a experiência que faz ela criar essa relação com o conteúdo e principalmente com a natureza. Muitas vezes a gente não estabelece relações com a natureza porque nós não conhecemos, né? Desconhecemos esse processo. Eu conto mais uma experiência, né? Isso de uma escola pública aqui da cidade onde eu trabalho. Primeiro, nós implantamos, em parceria com o governo do estado de São Paulo, um projeto de hortas comunitárias,
né? No primeiro ano, esse projeto, o governo do estado nos auxiliou, mandou insumos, capacitação para professores, enfim. No segundo ano, isso já não ocorreu. Mas aquela escola, ela tinha gostado tanto e ela se apropriou tanto daquele espaço como uma ferramenta pedagógica e como um recurso pedagógico, que eles deram um jeito de fazer uma parceria ali entre um pai que tinha semente, o outro que tinha um pouquinho de terra, o outro que tinha uma pazinha para doar, e eles conseguiram continuar esse programa de horta. E essa horta, os excedentes da horta, as crianças comercializam de forma simbólica, né? Porque não pode existir comércio na escola pública, mas elas comercializam de forma simbólica. Uma parte elas utilizam na merenda e outra de uma forma simbólica, porque na escola tem um projeto de empreendedorismo. Então, eles alinharam ao projeto Horta ao projeto de empreendedorismo. E isso passou a fazer muito mais sentido para as crianças. Então, a gente tem que estabelecer relações para que os nossos alunos compreendam de verdade o conteúdo, estabelecendo relações, estabelecendo laços, né? E hoje é um sucesso, a comunidade, já estamos há 7 meses, né? Na pandemia, as escolas estão fechadas, elas só são abertas esporadicamente, e a comunidade ao entorno dessa escola, ela mesma cuida da horta e ela está lá intacta. Tanto que já fizeram colheita, o que foi colhido foi doado para as crianças e para a comunidade em vulnerabilidade no entorno da escola. E isso é algo que já vira uma política viva dentro da escola, né? Independente do governo, independente de quem passe pelaquela escola, dificilmente aquele projeto vai deixar de existir. Ele virou uma política viva, uma política permanente do território. E isso é muito legal, né? Eu já tive experiência com trabalho em escola também, com horta, e na época a gente teve um problema que a gente não conseguiu envolver a comunidade, os pais. Então, as crianças eram envolvidas na horta, mas os pais não. Só que chegava no final de semana, não tinha uma pessoa que ficava na escola, cuidando da escola, e precisava dos pais levarem as crianças lá para irrigar, para cuidar, né? E aí a horta, no final de semana, até às vezes conseguia alguém. Agora, quando chegava nas férias, daí acabava a horta, porque nenhum pai queria se responsabilizar. E não adianta, você tem que envolver a comunidade, eles têm que entender, têm que pertencer, têm que se voluntariar, né? Senão o projeto não vai para frente. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, e você vai usando a educação ambiental, usando todas as ferramentas, né? Na primeira infância, para os adolescentes, e vai chegando nos adultos, né? Até todo mundo está sensibilizado para um projeto ir para frente mesmo, né? Eu acho que a educação ambiental, se ela se basear em 4 pilares, que o primeiro é a sensibilização, né? Tanto das crianças quanto dos adultos. O segundo é a mobilização, que ela precisa acontecer. O terceiro é a informação. As informações precisam chegar. As pessoas precisam ser esclarecidas das informações. Muitas vezes tem muitas discussões em relação à temática ambiental, mas a linguagem não possibilita que chegue nas pessoas. Por isso, muitas vezes, elas não são sensibilizadas ou conscientizadas, porque é algo muito distante da linguagem dela. E o quarto são as ações, né? Então, se a gente sensibilizar, mobilizar, fazer a informação chegar de forma correta, com a linguagem correta, para cada tipo de população, né? Para cada estilo de população, e depois finalizar com as ações, aí a gente faz a educação ambiental realmente ocorrer, né? Ela realmente se concretiza. Legal. E vamos falar um pouco sobre que ferramentas que a gente pode usar na educação ambiental, então, para conseguir fazer algo mais interativo com as crianças, deixar elas, não só criança, né, a gente fala das crianças porque a gente comentou da primeira infância, né, de ser mais efetiva, né, a educação ambiental, mas, enfim, qualquer idade,
tornar esse aluno, né, protagonista daquela atividade, daquela prática. Quais ferramentas que você já trabalhou e que você sabe que são efetivas e que ajudam nesse protagonismo e nessa prática dos alunos? Existe uma metodologia que ela se chama ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos. Eu indico que todos os educadores estudem, né, e busquem essa metodologia. Porque essa metodologia, todo projeto só acontece quando a gente realmente enxerga um problema. Né? E se os alunos não estiverem enxergando ali algo que a gente estiver propondo como um problema, eles não vão se engajar, né? E essa metodologia, ela prioriza o protagonismo das crianças nas ações, desde o planejamento até a execução. Né? Isso pode ser num projeto horta, num jardim vertical, na implementação de uma coleta seletiva, na parceria com os catadores, dos catadores locais, na implementação de um papa-pilhas, mas enquanto a gente não priorizar o que tem significado para aquelas crianças, para aqueles educandos, a gente não vai ter os resultados efetivos, sendo na educação ambiental ou qualquer outra temática relacionada a projetos. Né? A gente precisa realmente fazer com que eles enxerguem que aquilo é um problema e que eles tomem aquele problema para eles. Né? Porque a partir do momento que eles se sentem participantes, eles executam. Né? Eu acho que é isso que a educação precisa, que eles tenham um pouco mais, que a gente escute mais as nossas crianças. Né? Eu estou te dizendo, talvez quando um simples volta no quarteirão faça surgir vários problemas, que faça surgir vários outros projetos, que comece só numa sala de aula e que isso vai crescendo e vai ganhando força, até que chegue talvez numa empresa para ganhar parceria, né? Mas a gente precisa começar, a gente não pode, a gente tem que parar de esperar o outro, né? E fazer, mas vão me julgar. Nós, educadores, temos muito isso. Mas se eu começar a fazer, quem não faz vai se incomodar, vai me julgar. Mas você, como o seu papel, né, de ser mediador de conhecimento, de estabelecer relações de cidadania com aquele grupo, o porquê não começar? Sempre o start é importante, por mais difícil que seja, né? Não é só na educação ambiental, em qualquer projeto. A gente não pode desistir. Talvez a primeira colheita da horta não dê certo, o jardim vertical fique torto, mas vamos persistir, né? E faz parte, essa frustração, essa questão de, não deu certo, faz parte essa vivência com as crianças, porque nem sempre na nossa vida real vai dar certo. E dali já traz vários ensinamentos, né? E às vezes não dá certo com uma turma, mas a próxima turma dá certo, né? Vai muito do perfil da turma também, né? Então, isso também conta, né? E tem algumas ferramentas mais lúdicas, né? Principalmente nesse momento de pandemia que ainda tem, a gente ainda está em casa, poucas escolas conseguiram voltar presencialmente, e mesmo quando voltar presencialmente, dá para usar essas ferramentas mais lúdicas, né? Que exemplos você já usou? Quais materiais você já trabalhou, que você gostou? O que você pode dar de dica? Eu acho que nesse período, principalmente de ensino remoto, o que tem nos auxiliado são as mídias digitais, o que a gente pode encaminhar para as crianças em formato digital. Esses institutos, né, o Ecofuturo, a Catu, a Alana, Lunetas, enfim, eles têm uma infinidade de materiais com linguagem acessível para as crianças, de contação de história, de jogos, de brincadeiras que possam ser executadas em casa, mas que tragam uma reflexão, né? Porque toda ação tem uma reflexão após e traz principalmente indicações para as famílias como trabalhar essa temática com as crianças, né? Porque eu acho que aí é uma tríade na educação ambiental.
é o governo, é a escola, mas também é a família. Então, a gente precisa também trabalhar com a família, também incentivar que a família também faça seu papel na educação das crianças e dos jovens, sendo eles de escolas públicas ou privadas. Legal, muito, muito bom mesmo, né? E até aquilo que você falou, às vezes dá uma volta no quarteirão, tanto o professor, mas os pais podem fazer isso, né? E trazer a reflexão, quantas árvores tem aqui, para que serve uma árvore? E só nessa pergunta você já consegue trazer um monte de conceito e um monte de reflexão que faz a criança entender o quanto a sombra da árvore é mais fresca, e questões ambientais, e vai trazendo mil coisas, e água e chuva, e nisso só fez uma pergunta: quantas árvores tem aqui? E é aquela coisa que às vezes a pessoa ouve, mas vai dar uma volta no quarteirão, mas é só você fazer uma pergunta que a criança já vai refletir muito, né? Justamente, e às vezes ela vai estabelecer conexões que a gente acha que não, mas ela já vai perceber que talvez a presença de mais árvores auxilia na chuva, auxilia em vários outros aspectos da poluição dos carros, porque ela vai conseguir, e ela vai se sentir super enaltecida, porque ela vai fazer relações e explicar muitas vezes para os pais aqueles conceitos que ela aprendeu lá na escola, né? Então, durante esse período remoto, converse com seus filhos, questione, né? Façam leituras. Eu acho que a literatura é a porta para o mundo. Então, através da literatura, a gente consegue trazer diversas discussões. Pode ser sobre educação ambiental, sobre diversos outros assuntos. Mas a literatura tem que existir no cotidiano, desde das crianças muito pequenas, desses bebês. E aí a gente pode escolher um livro com temáticas ambientais ou um livro que fale de natureza também. E aí provocar essas discussões em família, porque eu acho que são necessárias, né? E aí as crianças vão estabelecendo e vão... aquele conceito que a gente tinha antes, que a gente não, mas que muitas pessoas tinham, que quando a gente recebe uma criança na escola, para a gente ofertar conhecimento, não é verdade. Elas já trazem muito conhecimento. Então, ali é uma troca de conhecimento contínuo entre o que elas sabem e o que a escola vai mediar aquele conhecimento para que elas potencializem o que elas já sabem. Olha que legal, isso é verdade, isso é verdade. Esse conhecimento é muito promovido pelos pais, né? Então, a gente falou bastante sobre professora, sobre pedagoga, mas tem todo o apoio dos pais, que é fundamental, e da família, né? E só faltam umas ferramentas que eu acho que é super legal a gente falar para todo mundo, porque às vezes a pessoa está num município que tem algum tipo de política pública que pode fazer ela cutucar um vereador, a gente está na época de eleição, né? Cutuca alguém, quem sabe isso ajuda a trazer essa temática de educação ambiental através de uma política pública que já existe, né? Você pode citar para a gente algumas que você já tem conhecimento de que trazem essa temática, que pode ser o gancho? Sim, alguns municípios têm as políticas públicas, a política municipal de educação ambiental, e aí você, munícipe, educador, tem que cobrar para que ela seja implementada de forma efetiva no seu município. Muitos municípios também já têm o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o Plano Municipal da Mata Atlântica, e os dois englobam conceitos de educação ambiental. Então, vale até o site de transparência de leis e decretos aí do seu município. Verifique se tem, porque se não tiver sendo implementada, ela precisa ser, né? E outra questão que eu acho que está super em alta é trabalhar os ODS, né? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 deles, dentro deles 169 metas. Para nós que trabalhamos na educação, para dar conta dessa agenda é uma loucura, né? Porque é uma agenda muito extensa, mas é uma agenda muito equitativa e qualitativa. Então, a gente tem que fazer o máximo para dar conta. E para quem é da educação e não conhece, né, o quarto objetivo, ele trata de educação,
e ele tem uma das suas submetas a educação ambiental. Diz que até 2030 nós temos que fazer a promoção da educação ambiental, da cultura de paz, igualdade de gênero e direitos humanos acontecer de forma efetiva para todas as crianças. Então, essa é mais uma ferramenta que a gente tem para cobrar, aí já é mais de cobrança, né? As outras ferramentas que a gente foi citando, as outras dicas, qualquer um pode ser protagonista, ir lá e executar, né? E fazer. Essa é mais de cobrança, mas vale a pena a gente saber um pouco e se informar, e saber sobre a Agenda 2030 não faz mal a ninguém, né? Mesmo que não for para cobrar ninguém, você saber tudo que está acontecendo e que está sendo proposto pela agenda, é super importante, né? Mas tem muitos sites na internet que trazem atividades relacionadas à Agenda 2030 para crianças, né? Ah, legal. Então, é importante dizer que eles também podem trabalhar diretamente com as crianças essas metas, né? Por exemplo, no ensino fundamental, isso seria muito rico, dividir a sua sala nos 17 objetivos e fazer pequenos seminários e para que eles apresentem para as outras crianças, né, quais são os objetivos e quais são os ganhos. Será que aquilo acontece efetivamente no território que eles vivem? Será que está muito distante, né? Eles também estabelecerem essa relação da realidade, do que é necessário e da realidade também é importante. Nossa, muito legal. Eu não sabia desses sites, assim. Na verdade, eu nunca tinha tido essa ideia. Acho que é super importante. Pode trabalhar em qualquer idade, né? Até ensino médio, qualquer idade. Não, eu acho que a Agenda 2030 ela é necessária. Aqui em Suzano, a gente está preparando o material para trabalhar com as escolas no próximo ano, de uma forma mais efetiva, né? Nos 17 ODS. Mas cada professor também pode pesquisar, né? Cada educador, e propor atividades no ensino médio. Então, você pode fazer uma infinidade de atividades do Agenda 2030. E pode até ajudar os jovens a se identificar com uma profissão bem voltada para o impacto ambiental e social positivo. Pode trazer o jovem até para fazer algo mais efetivo, né? A gente tem alguns comentários aqui no YouTube e super legais. A Silvia Pintan falou boa noite, Rafinha, então ela te conhece. O Nestor, a Fabiana, a Roleta de Lalá falou assim, ótimas reflexões, responsabilidade compartilhada, trazendo essa independência e autonomia do projeto, é um grande desafio, mas quando bem planejado e esclarecido, é possível e é um grande privilégio. Muito bom, né? Parabéns pela iniciativa, o Edivaldo falou, sentir-se sujeito, a Fernanda falou muitas ferramentas para implementar a educação ambiental, dicas muito legais. O Luizinho do Miranda, falou assim, fiz uma aula de campo com alunos pequenos, e foi surpreendente a carga de oxigênio que recebem, os deixam muito calmos. Muito. Não sei se dá tempo, né, mas se eu puder, 3 minutos, contar uma experiência. Claro, a gente tem uma parceria com o Instituto Ecofuturo, e ele tem o Parque das Neblinas, e os professores se inscrevem num programa que é super acirrado aqui para conseguir vagas, porque todos os professores da rede querem participar, e ele não é um programa pontual, né? Ele contempla várias fases, e uma das fases é que as crianças visitam esse ambiente natural, que é o Parque das Neblinas, né, mantido pela Suzano S.A. E uma ação seguinte é eles fazerem uma intervenção na temática ambiental dentro do espaço escolar. Mas as crianças ficam muito ansiosas para irem para esse espaço. Lá é um espaço muito democrático e muito equitativo, porque nós podemos levar todas as nossas crianças. Nós temos muitas crianças com deficiência, né? E elas também vão. E a gente tem uma criança numa escola que ela tem paralisia cerebral, ela tem diversos problemas. E aí me perguntavam, né?
será a diretora muito preocupada? Será que ela vai, não vai? Eu falei, não, eu acho que ela precisa ir. Liguei lá no instituto e eles disseram, não, a gente vai estar aqui de braços abertos para recebê-la e tudo mais. E essa criança tomou uma série de medicações. E aí me perguntaram se a mãe poderia ir, enfim, eu falei, acho que talvez é mais seguro, até porque tem que ministrar as medicações, né? E essa criança também tem um agente de apoio da rede, mas, bem, ela não dormiu vários dias esperando esse paciente. E ela só fica calma, e ela só se tranquiliza, e ela só consegue dormir à base de medicamento. E aquele dia, foi um dia que eles colocaram ela até dentro do rio. Ela abraçou uma árvore, ela viu o canto dos pássaros. E a própria mãe, a professora e a diretora esqueceram do medicamento da menina, porque estavam ali intertidos. Só que naquela noite ela dormiu sem medicamento. Só foram lembrar no outro dia. Ou seja, a influência da natureza, do contato da natureza na vida daquela criança fez com que ela dormisse uma noite sem medicação. Nossa, olha que legal. Essa história foi de arrepiar, Rafa. Essa foi muito boa. A natureza, as relações com a natureza, elas são muito importantes. Né? E a gente tem que tentar. É difícil, porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais urbanizado, mas proporcionar essas relações, mesmo que pequenas, na vida das nossas crianças. Às vezes é num parque, numa praça, alguma coisa, né? O Edivaldo perguntou qual site que você mencionou, Rafa? Eu mencionei vários. Eu mencionei do Instituto Ecofuturo, do Lunetas, Instituto Alana, que também tem um material super legal, do Instituto Aracatu. Mas depois eu acho que a gente pode fazer uma listinha e vocês colocam lá no Instagram de vocês, né? De material de apoio, que as pessoas, igualmente os livros, que eu acho que seria muito importante se as pessoas tiverem interesse, que é Educando na Natureza e Atividades em Áreas Naturais. A gente coloca todas essas referências nos comentários da publicação da live e até aqui no YouTube também. O Nestor falou assim, é fundamental estabelecer relações para pensar, por exemplo, qual a relação entre batom, fone de ouvido, YouTube, live, óculos e meio ambiente? São muitas relações. São muitas relações, talvez que não são necessárias, né? Mas são muitas relações que a gente pode estabelecer, sim. Com certeza. Rafa, a gente tem nossos últimos minutos aqui na live, e você comentou que você queria ler uma história, né, para a gente fazer o final da live. Agora o tempo é seu. Eu vou pedir um minutinho para eu colocar aqui. Tá bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live sobre educação ambiental. Então, fazendo um resumo aqui de tudo que a gente falou, para quem chegou agora e quiser assistir no que vai ficar gravado no YouTube e no Instagram, a gente falou sobre as políticas públicas da educação ambiental, a gente deu várias dicas de ferramentas para usar na educação ambiental, tanto na escola pública quanto privada, todas as ferramentas que podem usar tanto para a educação na primeira infância, para os adolescentes e até para adultos. Temos várias dicas para professores e até para as pedagogas colocarem ferramentas e a educação ambiental dentro das suas escolas. Eu queria terminar, na verdade, lendo para vocês algo que me emociona muito todas as vezes que eu faço a leitura. É um texto de Rubem Alves, né? E o início do texto é os direitos naturais das crianças. O primeiro direito que a criança tem é o direito ao ócio. Toda criança tem o direito de viver momentos de tempo não programado pelos adultos. O segundo direito das crianças é o direito a sujar-se. Toda criança tem o direito de brincar com a terra, a areia, a água, a lama e as pedras. O terceiro direito é o direito aos sentidos. Toda criança tem o direito de sentir os gostos e os perfumes oferecidos pela natureza. O quarto direito é o direito ao diálogo. Toda criança tem o direito de falar sem ser interrompida, de ser levada a sério nas suas ideias, de ter explicações para suas dúvidas, de escutar uma fala mansa sem gritos.
O quinto direito é o direito ao uso das mãos. Toda criança tem o direito de pregar pregos, de cortar e raspar madeira, de lixar, colar, modelar o barro, amarrar barbantes, cordas e de acender o fogo. O sexto direito é o direito ao bom início. Toda criança tem o direito de comer alimentos. Toda criança tem o direito de comer alimentos. São desde o nascimento, de beber água limpa e respirar ar puro. O sétimo direito é o direito à rua. Toda criança tem o direito de brincar na rua e na praça e de andar livremente pelos caminhos, sem medo de ser atropelada por motoristas que pensam que as vias lhe pertencem. O oitavo direito é o direito à natureza selvagem. Toda criança tem o direito de construir uma cabana nos bosques, de ter um arbusto onde se esconder e árvores nas quais subir. O nono direito é o direito ao silêncio. Toda criança tem o direito de escutar o rumor do vento, o canto dos pássaros, o murmúrio das águas. E o quarto direito é a poesia. Toda criança tem o direito de ver o sol nascer e se pôr, e de ver as estrelas e a lua. E aí eu pedi às crianças a licença para acrescentar o 11º direito, isso Rubem Alves. Todo adulto tem o direito de ser criança também. Ai, que maravilhoso! Muito obrigada. Estou à disposição, caso alguém depois queira conversar, tirar dúvidas, enfim, agradeço muito o convite. Meninas, sigam aí nessa empreitada de vocês, vocês terão muito sucesso, que venham muitas lives e contem comigo, tá bom? Quem sabe a gente não faz um projeto de educação ambiental com vocês. Ah, com certeza. Estamos aqui, a educação pública precisa de pessoas que pensam iguais a vocês. Muito obrigada. O Instituto Grão só tem a agradecer. Com certeza a gente pode fazer várias parcerias. A educação ambiental está no cerne, no propósito do Instituto Grãos. A gente já tem alguns projetos e trabalhar com criança, com certeza, tá neles, assim. Então, muito obrigada, Rafa, por tudo que você nos ensinou aqui. Foi um papo muito bacana, assim. E com certeza a gente já pode deixar agendada a próxima, porque a gente pode ir com esse tema ainda muito longe. Obrigadão, viu? Com certeza, eu que agradeço e me coloco à disposição. Enfim, se também tiver algum professor aqui da rede, né, tenho orgulho de dizer que sou dessa rede hoje, que trabalho numa rede que pensa na criança, porque trabalhamos para a criança e pela criança. Eu acho que esse que é o objetivo da educação como um todo. Legal. E aqui vai ficar tudo gravado, tanto no nosso canal do YouTube quanto no Instagram. Várias pessoas falando que foi ótimo, parabéns, que gostaram demais. Obrigadão, gente. Obrigada por todo mundo que participou, né? E agora a gente vai encerrar, porque na verdade a gente tem 1 minutinho e se a gente não encerrar, o Instagram vai derrubar a gente mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.